Já pensou ganhar dinheiro sem você estar fazendo nada? Você está lá em casa, sentado, na praia, em qualquer lugar e você recebe um alerta no seu celular, R$ 5.000 na sua conta. Quer saber como você pode fazer isso? Acompanha e assiste esse vídeo até o final que eu vou te dizer mais. Hello, my friend. Você deve estar ansioso, curioso para saber como é que faz para ganhar dinheiro sem fazer nada. E se de fato isso é possível, e eu te digo que sim, é possível. Existe algumas pessoas que já vivem dessa maneira, que é viver de renda. É quando você tem um investimento passivo e que te gera, que te dá de retorno o que você precisa para sobreviver, que cubra as suas necessidades, o teu custo fixo. Né? Um investimento passivo é aquele que ele te dá rendimento sem você fazer nenhum esforço. Como é que faz? Como você gera esse rendimento passivo? Quanto você precisa ter? Qual rendimento é esse? E eu vou te dizer aqui hoje como você faz isso, que investimento é esse, que é um investimento muito conhecido, né, que são os fundos imobiliários. Então são com fundos imobiliários que você pode atingir esse status de não estar fazendo nada e de repente cair dinheiro ali na sua conta, através dos dividendos que os fundos imobiliários eles pagam. Eu não vou te explicar aqui, entrar muito detalhadamente o que é um fundo imobiliário. Vamos conversar aqui sobre como utilizar fundos imobiliários como estratégia de ter essa renda passiva e de viver de renda. Se você quiser saber mais detalhadamente o que é o fundo imobiliário, como faz para investir, vai aparecer em algum canto aqui da tela um card para você clicar e aí sim poder ver mais sobre fundos imobiliários. Se você estiver assistindo pelo Instagram, no IGTV ou no nosso canal no YouTube, também você vai conseguir assistir vídeos sobre fundos imobiliários. Então, como é possível, né, que fundos imobiliários ele faz com que a gente viva de renda? Os fundos imobiliários mensalmente distribuem dividendos, né? Ele distribui o lucro entre os cotistas, né? Um percentual do lucro que eles obtêm com os aluguéis, né? Os fundos imobiliários, como tem fundos de shopping, de galpões logísticos, de prédios empresariais, de lajes, né, corporativos, melhor dizendo, que eles recebem de fato o aluguel desses imóveis e ele distribui um percentual desses aluguéis para os cotistas, né, que são as cotas dos fundos imobiliários que cada cotista recebe. O fundo imobiliário, vamos dizer assim, no mínimo ele tem que pagar dividendos uma vez por semestre, mas a maioria deles, a grande maioria, paga todo mês dividendo. Então você recebe sim dividendo todo mês de fundos imobiliários que você investe. Então por isso que por essa recorrência de pagamento de dividendos faz com que o fundo imobiliário ele seja bem visto para ser um investimento que gera essa renda passiva. Né? Outro motivo também porque ele é bem visto e é uma modalidade que as pessoas gostam é que o dividendo ele é isento de imposto de renda. Você não paga imposto de renda sobre o dividendo que você ganha de fundos imobiliários. Isso se torna um atrativo aí para eles, né? E na prática, vamos aqui direto para a prática, como é que você vai fazer para viver de renda, né? Para ter esse dinheiro cair na sua conta sem você fazer nada. A primeira coisa que você tem que fazer é descobrir qual é o número mágico que você precisa ter comprado de cada fundo imobiliário. Eu peguei aqui um exemplo de 3 fundos imobiliários. O HGLG11, ele é um fundo de galpões logísticos, né? Eu coloquei algumas informações como preço, o último dividendo que ele pagou e aí o cálculo para se achar o número mágico. Coloquei mais outros 2 fundos imobiliários, que são fundos imobiliários de shopping, que é o VISC11 e o XPLM11. Esses fundos eles são fundos de shopping. Então, para você entender como descobrir esse número mágico e para que serve esse número mágico, eu vou te dizer agora. Então, levando em consideração que esse preço de R$ 177,55 é da última cotação dele antes de eu gravar esse vídeo,
né? Então foi da cotação da segunda-feira do dia 22 de fevereiro de 2021. Então o último dividendo que ele pagou foi de 78 centavos. Então se eu pegar o preço dele e dividir pelo dividendo que ele pagou, eu vou encontrar esse número mágico. Ele vai dar 227 e algumas casas decimais. Então eu estou arredondando para 228 para ficar melhor o entendimento. Então esse número mágico é o número que você tem que ter de cotas, né, desse fundo imobiliário, para que todo mês você receba equivalente o valor da cota dele. Então, se você tiver 228 cotas do HGLG11, todo mês você vai receber de dividendo R$ 177,55. Ou seja, todo mês você vai poder comprar mais uma cota e o número de cotas do seu fundo imobiliário ele vai sempre estar crescendo de forma exponencial. Isso acontece também para o VISC11 e o XP LM11. Né? O VISC, o número mágico dele é de 192, baseado no preço atual dele e no último dividendo que ele pagou. Então, se você tiver 192 cotas do fundo VISC11, você consegue comprar mais uma cota. Você vai receber isso de dividendo. Ok, então eu já descobri esse número mágico. Qual é o próximo passo? Você definir qual é a sua renda mensal desejada. Quanto é que você quer receber de dividendos? Quanto é que você quer receber de retorno desse investimento para cruzar os braços e não poder mais trabalhar, por exemplo? Você vai definir esse valor. Aqui como exemplo, a gente vai usar um valor de R$ 10.000. Para você receber R$ 10.000 de dividendo, quanto é que você precisa ter investido em fundo imobiliário? Que é a próxima pergunta e o próximo passo, que é você descobrir quanto é que você precisa investir. Então, assim, na prática, existem duas formas de fazer esse cálculo, né? A forma difícil e a forma fácil de descobrir esse valor que você precisa ter investido, por exemplo, para ter a sua renda mensal que você deseja. Então, a fórmula difícil, né? Nós vamos ver as duas fórmulas. A fórmula difícil é você pegar a sua renda mensal desejada, dividir pelo dividendo que você recebe do fundo imobiliário e multiplicar pelo preço da cota, né, que vai ser igual ao valor que você precisa ter investido naquele fundo imobiliário. Então vamos ao exemplo aí, utilizando o fundo imobiliário HGL11. Se a renda mensal desejada, por exemplo, for de R$ 10.000, utilizando aquela cota de 78 centavos, e o preço, né, utilizando o dividendo de 78 centavos e o preço da cota de R$ 177,55, você fazendo esses cálculos, vai dar R$ 2.276.282,05. Então, se você tiver esse valor investido nesse fundo, todo mês você vai ter um retorno aí de R$ 10.000 só de dividendos. Essa é a forma do cálculo difícil, mas existe um cálculo mais fácil, que é você pegar aquele número mágico que a gente aprendeu a calcular agora há pouco e somente multiplicar pela sua renda mensal desejada. E aí você vai ter o valor que você precisa ter investido em cada fundo. Pegando o mesmo exemplo do fundo HGLG11, se você pegar o número mágico 228 multiplicar por 10.000, que é a renda mensal desejada que nós estamos pegando aqui como exemplo, ele vai dar o valor aí de R$ 2.280.000. Reinaldo, deu diferente. Por quê? Porque lembra que eu disse que eu arredondei essa conta do número mágico, ele dá um número quebrado, 227,555, dá uma dízima. E eu arredondei para 228, por isso que ele deu um pouco a mais. Então é dessa forma que você vai descobrir quanto de dinheiro você precisa ter investido. E aí, agora eu sei quanto é que eu preciso ter investido. Muito legal, eu quero ganhar todo mês R$ 10.000, mas eu não tenho esses R$ 2.280.000. O que eu tenho que fazer agora? Acumular patrimônio. Se todo mês você for investir um pouco, se todo mês você for juntando dinheiro, acumulando patrimônio, um dia você vai ter essa quantia e você vai receber muitos dividendos e vai ajudar a complementar a sua renda, vai te ajudar a atingir algum objetivo, vai te ajudar a alavancar mais ainda os seus investimentos, você vai poder reinvestir esse valor dos dividendos que você recebe. Então,
A estratégia é acumular patrimônio, criar uma carteira de investimentos diversificados. Não invista tudo em um fundo só. Diversifique, tenha fundos de galpão logístico, tenha fundos de shopping, tenha fundos de papel, existem diversos tipos de fundos imobiliários. E mais uma vez eu digo, aqui eu não estou exemplificando assim o que é um fundo imobiliário. Se você quiser saber mais detalhes, procura aqui no nosso canal no YouTube ou na nossa página do Instagram. Se você está vendo, tem um vídeo que a gente explica sobre fundos imobiliários, o que é e como investir. Um outro ponto prático que você deve fazer é fazer aportes regularmente. Hoje eu não tenho 2 milhões, na verdade hoje eu tenho R$ 0 e eu quero começar. Comece com 100 e aí no próximo mês você vai ter mais 100, depois mais 100. Quando você puder investir 500, você vai investir 500. Então se planeje para o seu orçamento, você tirar um percentual das suas receitas para mensalmente você estar fazendo novos aportes, comprando mais cotas. E um mês você pode começar com uma cota, comprando uma cota de R$ 177, e daqui a um ano você pode ter 30 cotas. E aí de pouco em pouco você vai até atingir o número mágico. E aí isso vai aumentar a sua velocidade de aumentar o número de cotas, aumentar os dividendos que você recebe, e aí você sempre vai reinvestindo até você chegar no valor ideal, onde você vai estar recebendo a quantidade e o valor de dividendos desejado. Então é fazer aportes regularmente, planejar investir mensalmente é uma grande dica que você precisa decidir colocar em prática. E por último, não menos importante, você precisa criar estratégias para ganhar mais dinheiro e em busca de fato de empreender, de fazer renda extra, além da sua renda principal, do seu emprego principal, pensar em estratégias para ganhar mais dinheiro, para acelerar o caminho para chegar ao valor desejado para que você possa viver de renda. Então, se você, a partir de hoje, seguindo esses passos, você vai estar caminhando para acumular o total de patrimônio e, quem sabe, um dia poder viver de renda, desfrutar melhor da família, dos filhos, fazer viagens com a sua esposa, com seu marido e ter essa liberdade financeira através dessa estratégia de estar investindo em fundos imobiliários. E é claro, não estou aqui dizendo que você deve investir somente em fundos imobiliários. Tenha uma carteira de investimento diversificada, invista em fundos, não abandone a renda fixa, porque é importante você ter um percentual da sua carteira de investimento em renda fixa, também em ações e quem sabe outros ativos. Então, você que assistiu até o final, é dessa forma que você pode ganhar dinheiro sem fazer nada. Hoje eu ganho dinheiro sem fazer nada, sem fazer nenhum esforço, sentadinho aqui na minha cadeira. Todo mês cai valor de dividendos, porque a gente investe em fundos imobiliários. Ainda não é o suficiente para eu viver de renda, mas eu estou no caminho, acumulando patrimônio, fazendo aportes regularmente, diversificando a minha carteira, os nossos investimentos, meu e da Fernanda, para a gente, quem sabe, um dia alcançar esse objetivo. Vale a pena reforçar que esses fundos que eu mostrei aqui nesse vídeo não são a recomendação de compra, usei apenas como exemplo. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o teu comentário, escreve aí qual foi o maior aprendizado, o que você achou dessa estratégia. Se você tem vontade de viver de renda, marca o teu esposo, a tua esposa e espalhe esse vídeo para que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Acredito que muita gente não sabe que existe essa possibilidade de viver de renda, de ter retornos, ganhar dividendos investindo em fundos imobiliários.